Amém? Segundo Samuel 17. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Você vê que o diabo é assim que ele trabalha. A nossa guerra é contra o diabo. A nossa luta, está escrito, que não é contra o sangue nem contra a carne, mas a nossa luta é contra principados, é contra potestades, é contra as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes. A todo instante nós estamos guerreando contra os espíritos do mal. A todo instante nós estamos lutando contra o diabo. Enquanto a gente viver aqui nesse mundo, nós vamos viver em constante guerra. A gente vence uma, aparece outra. A gente sai de uma batalha, a gente entra em outra. E muitas pessoas, infelizmente, não conseguem entender isso. Ela, devido às lutas ou devido aos problemas, às dificuldades, ela começa a se cansar, ela começa a desanimar, ela começa a esmorecer. E geralmente a pessoa se cansa. Geralmente a gente atende pessoas que dizem assim: ou eu estou cansada ou cansado de tanto lutar. Eu estou cansado já, eu faço correntes, eu faço votos, eu venho à igreja, mas eu já me cansei. Agora, você cansa ou se cansa quando você espera a resposta ou resultado de alguém. Toda pessoa que espera de alguém, ela se cansa, ela se decepciona. Quando você espera em alguém, você sempre vai se cansar, você sempre vai se decepcionar. Mas a Bíblia diz que os que esperam em Deus não se cansam, eles correm e não se cansam. Os que esperam em Deus, eles não se fadigam, mas eles sobem com asas como águia, está escrito. Então por que existem pessoas que na igreja estão cansadas e existem pessoas que estão enfrentando as mesmas lutas ou maiores e estão subindo, estão vencendo, estão conquistando, não com facilidade, não com moleza, com dificuldade, mas elas estão subindo, elas estão conquistando, elas estão avançando. O mal, o diabo, sabe que se ele pegar você frouxo de mãos, ele consegue lhe derrubar, ele consegue destruir você, ele consegue arruinar com a sua vida. O inimigo de Davi, porque era inimigo dele, queria pegar Davi frouxo de mãos. Ele só queria pegar Davi desprevenido. Ele queria encontrar Davi naquele dia ou naquela noite frouxo de mãos, despreparado para a guerra, despreparado para a batalha. Ele seria pego de surpresa e iria matá-lo. O filho dele iria matá-lo. Ele sabia que se ele pegasse Davi pronto para a guerra, preparado para a guerra, ele sabia que ele perderia. Ele tinha convicção que ele seria derrotado. Então ele estava agindo de astúcia e queria encontrar Davi frouxo de mãos. É o que acontece com algumas pessoas dentro da igreja. Ela começou bem na fé, ela orava, ela jejuava, ela vivia pela fé, ela tinha bons olhos com as coisas de Deus, ela se submetia à direção de Deus, ela se submetia à ordem de Deus, ela estava sempre pronta para obedecer a Deus, sempre solícita com as coisas de Deus. Enquanto ela esteve vivendo essa fé genuína, pura, sem malícia, sem mácula, sem medo, sem dúvidas, ela estava vencendo, ela estava conquistando, ela estava avançando. Algumas pessoas, porque subiram 1 degrau, 2 degraus, porque saíram um pouquinho daquela situação difícil que ela estava vivendo e passou a alcançar uma situação um pouquinho melhor, passou a viver um pouco melhor,
ao invés dela continuar com aquela intensidade de se santificar, de abandonar o que é ilícito, de viver uma vida reta diante de Deus, de ser temente a Deus, fiel e obediente a Deus, e sobretudo colocando Ele à frente dela, acima de tudo na vida dela e à frente de tudo, ela simplesmente afrouxou as mãos. Tem pessoas que ela afrouxou um pouquinho na fé, já deixou de vir na igreja domingo, ela afrouxou um pouquinho, já deixando de orar, deixando de jejuar, deixando de ler a Bíblia. Ela começou a afrouxar um pouquinho, e nessa que ela afrouxou um pouco, o mal entrou. Pasme você, a mesma pessoa que deu testemunho falando que venceu um problema, daqui a pouco está ela com o mesmo problema. A mesma pessoa que no início da fé, ela alcançou um sucesso, alcançou um milagre, portas foram abertas, ela foi transformada ou foi mudada, daqui a pouco volta ela a ter os mesmos sintomas de uma pessoa incrédula. Volta ela a ter os mesmos sintomas de quando ela chegou na igreja, que ela era incrédula, que ela não cria em Jesus. Aí ela pergunta, mas por que isso aconteceu? Porque ela afrouxou na fé. Ela abaixou a guarda, o mal aproveitou a oportunidade e entrou para destruir. E entrou para arruinar. Mas quando a pessoa nasce de Deus, ela tem uma opinião bem definida, ela tem uma fé bem definida no que ela realiza, no que ela faz. Quando a pessoa é de Deus, ela se entregou a Deus, ela se rendeu a Deus, ela tomou a decisão de dar as costas para o mundo e assumir Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela não se rende mais às conversas do mundo, ela não se rende mais às más conversações, porque diz a Bíblia que as más conversações corrompem os bons costumes. Ela abandonou o pecado, ela abandonou a carne, e ela decidiu seguir e servir o Senhor Jesus. Quando uma pessoa faz isso de fato e de verdade, e ela recebe o Espírito Santo, Deus passa a morar dentro dela, a habitar dentro dela, então essa pessoa jamais vai afrouxar na fé, porque a todo instante o Espírito Santo dentro dela está falando com ela, está instruindo ela, está orientando ela, está dirigindo ela para o que ela deve ou não fazer. Ela vai estar sempre ouvindo a voz de Deus, e à medida que ela obedece a essa voz, ela jamais será pega de surpresa. Ela jamais vai afrouxar na fé, jamais vai afrouxar as mãos, e o mal jamais vai ter acesso à vida dela. Sabendo ela que mesmo batizada com o Espírito Santo, sabendo ela que mesmo nascida de Deus, ela vai enfrentar lutas, guerras, e o diabo, que é o nosso inimigo, ele vai estar trabalhando a todo instante para a gente ser pego de surpresa, a todo instante para a gente ser pego de surpresa, para a gente afrouxar um pouquinho e ele entrar. Então essa pessoa jamais vai abaixar a guarda, porque olha o que quando diz que ele queria pegar Davi frouxo de mãos, no versículo 7, Uzai, ele dá um conselho, né? Ele fala algo para Absalão dizendo o seguinte: o conselho que deu a Aitofel desta vez não é bom. Uzai dá um toque nele, diz: olha, o que ele falou dessa vez não é bem por aí não. Aí ele disse, continuou Uzai: bem conheces teu pai. Absalão era filho de Davi, queria matar Davi. Ele disse: você conhece o seu pai e seus homens, e sabes que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo no primeiro ataque alguns dos teus,
cada um que o ouvir dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói, e que homens valentes são os que estão com ele. Olha só o que ele disse. Você está achando que você vai encontrar Davi frouxo de mãos? Você está achando que você vai encontrar Davi dormindo no meio do caminho, de bobeira? Você sabe quem é seu pai. Falou para ele: você sabe quem é Davi. Você sabe que Davi é de guerra, e os homens que estão com ele são valentes. Até o homem mais forte, cujo coração é de leão, desmaia diante dele, porque ele está enfurecido, como uma ursa que teve os seus filhotes roubados. Ele está injuriado, ele está indignado. Se você está achando que você vai pegar ele frouxo de mãos, caiu do cavalo, porque até o homem mais forte vai desmaiar. E era essa a visão que o diabo tinha que ter de cada um de nós. Era essa a visão que a doença, que a miséria, que a pobreza, que os problemas espirituais, sentimentais, familiares, que você está enfrentando e sofrendo, tinha que ter de você. O diabo tinha que pensar 100 vezes, 1000 vezes antes de mexer com você. Porque o diabo tinha que saber que você está enfurecido como uma ursa que teve os seus filhotes roubados. O diabo tinha que saber que você é de guerra, que você é valente, que você é destemido, determinado, e que você não está frouxo de mãos. Mas na sua maioria não é isso que tem acontecido. O diabo sabe que você está frouxo de mãos, porque qualquer coisinha você chora, qualquer coisinha você reclama, qualquer coisinha você fala em desistir, qualquer coisinha você fala em abandonar, qualquer coisinha você está dizendo que não sabe o que está acontecendo, que Deus abandonou você, que Deus se esqueceu de você. E o diabo sabendo que você está frouxo de mãos, o diabo sabendo que você afrouxou, que você não tem essa fé genuína, pura, verdadeira, o diabo sabendo que você duvida do poder do Deus que você crê, ele vai pegar você frouxo de mãos. E você afrouxando um pouquinho, ele entra e destrói. Aí a gente vê pessoas que estão dentro da igreja, alguém diz: mas como que pode? Se ele estivesse fora da igreja, tudo bem. Se ele não conhecesse a Deus, se ele não fosse da igreja, tudo bem ele sofrer. Mas ele está dentro da igreja e está sofrendo. Ele está dentro da igreja e está gemendo, está dentro da igreja e está vivendo o inferno. Mas não é o fato de estar dentro da igreja que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida. Será que você está no reino de Deus? Será que a fé, ela realmente é uma realidade em você? Ou é só da boca para fora? Será que o diabo, olhando para você, ele vê o quê? Um homem forte, uma mulher forte, valente, revoltado, determinado e que confia em Deus? Ou o diabo olha para você e vê você uma pessoa frágil, uma pessoa que não crê, que não usa a fé, uma pessoa que não é determinada? O que o diabo tem visto olhando para você? Então, é essa chama que nós queremos que esteja acesa dentro de você. Fique em pé quem crê. Levanta as suas mãos e fala para o diabo que ele não vai ver as suas mãos frouxas. Levanta e fala: diabo, você não vai ver, você não vai enxergar as minhas mãos frouxas. Eu não vou afrouxar na fé, eu não vou desanimar, eu não vou desistir, eu não vou esmorecer, eu não vou me render, eu não vou me entregar. Eu não vou afrouxar. Eu vou viver a fé, eu vou confiar, eu vou lutar, eu vou permanecer, eu vou viver de fé em fé, porque eu estou enfurecido como uma ursa roubada dos seus cachorros. Chega de derrota, chega de fracasso,